Bom, então parece-me que cabe a mim dar o pontapé de saída, 18h30, isto agora começa tudo mesmo à hora, até parece que estamos num outro país, mas é um país à distância, como eu costumo dizer. Boa tarde a todos e todas, eu chamo José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral de Educação e saúdo todos aqueles que estão aqui connosco nesta plataforma Zoom e todos os que estão ainda na outra plataforma através do YouTube. Gostava de, neste meu pequeno introito, fazer duas ou três considerações. Uma primeira de agradecimento ao Dr. Pedro Graça por nos acompanhar mais uma vez nestas nossas iniciativas. Sei que o Rui quer fazer uma surpresa a seguir, mas eu vou agradecer desde já também à doutora Maria João Gregório, que está aqui connosco, e uma parceria aqui muito grande entre a Direção-Geral da Saúde e a Direção-Geral da Educação, uma parceria que vem de há muitos anos e que se quer cada vez mais intrínseca, intrincada, entroncada, o que quiserem chamar, mas que possa robustecer aquilo que é a relação que temos e que permita depois, objetivamente, às crianças e jovens que estão nas escolas sentir tudo isto. Um segundo agradecimento para a equipa da saúde, da minha direção de serviços, que tem todos os domínios da cidadania, os 17 domínios da cidadania, e onde a saúde é um destes domínios. Um abraço para o Rui Lima, para a Isabel Lopes e para a Laurinda Ladeiras, que fazem parte da minha equipa e com que eu tenho o gosto de diariamente partilhar, mais que não seja ao quadradinho, as nossas ideias e as nossas reflexões. Depois, um agradecimento também para o Jorge Santos, da DGE, que está aqui no controle técnico da emissão, como se diria nos meus tempos de rádio. Havia uma mesa de mistura onde se fazia o controle técnico de emissão e, portanto, o Jorge hoje tem esse papel aqui e tenho que agradecer, efetivamente, essa sua estada também aqui connosco. Depois, a todos aqueles que quiseram aceder a este nosso convite, numa hora já entre o lanche e o jantar, dependendo da zona do país, onde se lancha mais cedo ou onde se lancha mais tarde, onde se janta mais cedo ou onde se janta mais tarde. Enfim, também aí se falará da alimentação com certeza e dos hábitos. Mas duas notas únicas, depois destes agradecimentos, para vos dizer que a Direção-Geral de Educação tem procurado, não podendo estar diretamente com todos os técnicos de educação e outros que fazem parte de todo este processo educativo, temos tentado estar presentes através deste modelo, que é um modelo que tem, enfim, muitas vantagens. Uma delas é que cada um de nós está na sua casa e quando isto terminar às 7h30, cada um está na sua casa outra vez e, portanto, não temos que fazer viagens, não temos que apanhar trânsito, não temos que fazer nada. Temos que perceber também as vantagens de estarmos confinados da forma que estamos. Alimentação e Covid é o tema para hoje. Enfim, muita gente diz que engorda por causa do Covid, porque estamos muito tempo sentados nestas cadeiras, em frente a estes ecrãs, usamos óculos quando não usávamos há um ano atrás, enfim, fazemos muitas coisas diferentes. Mas eu dá-me a ideia que aquilo que temos que tentar, de alguma maneira, é que esta alimentação, e com certeza o Dr. Pedro Graça falará disso, o Rui conduzirá depois todos os comentários, mas eu costumo dizer que nestas brincadeiras de alimentação, costumo brincar um bocadinho e dizer que aquilo que engorda, efetivamente, não é o que comemos entre o Natal e o Ano Novo, é o que comemos entre o Ano Novo e o Natal. E, portanto, esta alimentação equilibrada com Covid ou sem Covid, agora mais porque se pica o amendoim, porque se vai buscar a bolacha, porque a peça de fruta está longe, porque estamos muitas vezes no mesmo sítio e precisamos de algumas coisas, enfim, para nos ir aguçando aqui o apetite, temos que nos precaver de algumas situações menos convidativas. Portanto, este é um dos domínios da cidadania. A saúde é um direito humano, objetivamente. Não podemos falar de saúde sem falar de ambiente, e, portanto, aqui também de certeza absoluta que vamos falar de ambiente. Não podemos falar de saúde sem falar de desenvolvimento sustentável, e aqui falaremos com certeza também de desenvolvimento sustentável, da forma como as nossas sociedades e como a sociedade e como nós, enquanto elementos catapultadores dessa mesma sociedade, e diria mesmo transformadores dessa mesma sociedade, agimos perante ela e sobre ela conseguimos ou não deixar a nossa marca. E, portanto, o desafio é um pouco este, é ouvir, falar e dialogar um pouco entre nós durante esta hora que este webinar tem como tempo
para a sua realização. E é uma hora porque já é tarde, já tivemos muito tempo todos hoje aqui em frente dos monitores e temos também que, em termos da nossa saúde e da acuidade visual, temos o máximo cuidado possível. Mais uma vez, para quem aderiu a esta iniciativa e a este convite, os meus agradecimentos em nome da Direção-Geral de Educação. Um bem-aja. Rui Lima, tudo teu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Zé Carlos. Bom, também só cumprimentar muito rapidamente todos. Agradecer primeiro que tudo a prontidão com que responderam ao nosso desafio. Eu tive um grande feedback de pessoas entre aspas, a reclamarem que não havia sala, já não havia capacidade no Zoom, mas na verdade em 8 horas esgotámos as 300 inscrições, e o que mostra o interesse das pessoas por essa temática. O Zé Carlos já falou rapidamente quem que são os nossos convidados. O professor Pedro Graça já estava anunciado na comunicação, na imagem em que divulguei o webinar, mas felizmente também temos a presença não só do professor Pedro Graça, como também da professora Maria João Gregório, que é atualmente a diretora do Programa Nacional de Alimentação Saudável e com quem trabalhamos há muito tempo também todas essas questões. Rapidamente apresentar só os dois convidados. Pronto, o professor Pedro Graça é nutricionista e nesse momento o diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição. Anteriormente por isso foi o antigo diretor do Programa Nacional de Alimentação Saudável, só foi substituído pela professora Maria João quando assumiu o cargo de direção da FECNALP. E o professor Pedro Graça, pronto, já é um coautor da nova Roda dos Alimentos, da Roda da Alimentação Mediterrânica, colaborou connosco no referencial de Educação para a Saúde, trabalhou muito próximo comigo em todas as questões da educação alimentar e pronto, é um professor da faculdade com grande interesse sobre as questões da pedagogia na alimentação e nutrição, e vai ser certamente um prazer ouvi-lo falar, para mim mais uma vez, mas para alguns talvez não seja, e é sempre um gosto ouvi-lo falar. A professora Maria João Gregório, pronto, como eu disse, é a atual diretora do Programa Nacional de Alimentação Saudável e trabalha todas as áreas de intervenção e investigação, sobretudo nas políticas públicas, e por isso também será certamente muito interessante ouvi-la falar, e também, obviamente, o Zé Carlos já disse, da parceria que temos entre a DGS e a DGE, e na verdade, eu costumo dizer, se há parceria que funciona bem a nível entre estas duas direções gerais a nível da alimentação. E não vou alongar mais, vou passar ao Pedro Graça para Pedro, obrigadíssimo, e passo-te a palavra, ok? Muito boa tarde, espero que me estejam a ouvir bem. É um prazer estar aqui. Antes de mais, agradecer ao Rui Lima o amável convite, também ao Dr. José Carlos Sousa e aos restantes colegas da Direção-Geral de Educação, Dra. Laurinda, que está aí, e restantes colegas, prazer também revê-los. Cumprimentar todos os presentes, alguns colegas e colegas nutricionistas que eu estou aqui a ver, Isabel e mais outros colegas, e também os restantes professores que estão hoje aqui em grande peso. E, inclusive, soube agora que a Universidade do Algarve está a acompanhar esta sessão, e creio que temos aí muitos futuros nutricionistas da Universidade do Algarve também a acompanhar a nossa sessão. Cumprimentar também a professora Maria João Gregório por estar aqui comigo, e vamos tentar fazer uma sessão que seja suficientemente animada e pedagógica ao mesmo tempo. Nós, professores, eu ponho-me aqui hoje não como nutricionista, mas como professor e como diretor de uma escola. Estes tempos são difíceis, têm sido muito difíceis para nós, têm exigido muito de nós, e portanto fico muito contente que, apesar destes dias tão exigentes de todos nós, ainda tenham paciência para ao final do dia estar aqui, mas acho que isso está dentro da nossa alma, aprendermos e falarmos e melhorarmos independentemente da situação que vivemos. E, portanto, antes de mais, os meus cumprimentos a todos os professores nestes dias difíceis, e o vosso trabalho também, daquilo que têm feito. Eu geralmente, neste tipo de
conversas, acabo por não gostar de utilizar slides e gosto muito mais de falar e de conversar, mas hoje, como o tempo era muito curto e eu queria vos deixar aqui alguns documentos, coloquei algumas coisas no breve PowerPoint para ir conversando, está bem? Eu assim perco um pouco as vossas caras e fico um bocadinho perdido. Acho que o maior problema que nós temos, professores, nestes dias é não vermos as caras dos nossos estudantes, não é? É das coisas mais terríveis, porque nós, como atores que somos, só conseguimos agir ao provocar emoções, as pessoas só aprendem se forem emocionalmente mexidas, e quando não vemos as caras perdemos um bocadinho essa capacidade de gerar emoções nos outros e ficamos um pouco mais perdidos. Mas pronto, eu tentarei passar aqui alguns slides que fiz com a ajuda da professora Maria João e espero que estão a vê-los. Sim? Estamos a ver. Ótimo, ok. Bom, o que é que eu gostava aqui de trazer? Talvez começar por um pequeno desafio ou provocação a todos os professores que estão aqui. Eu, ao fazer uma breve revisão sobre documentos para esta sessão, apanhei sem querer um trabalho muito interessante do professor, coordenado provavelmente um deles, pelo professor Jason Alford, que é um velho amigo meu, e que publicou há poucos dias, e estamos a falar de dia 26 de fevereiro, há muito poucos dias, um texto muito, muito interessante que diz uma pequena investigação sobre como é que utilizar o Covid para ensinar outras coisas. Learning in lockdown, ou seja, a aprendizagem no meio do confinamento. Que ao fim e ao cabo é o que nós estamos a tentar fazer, ou a fazer há várias semanas esta parte. E uma das coisas muito interessantes que este grupo, está aqui o paper, depois estes documentos podem ficar, não é? Isto fica gravado, podem ler e voltar para trás, ele está totalmente disponível. Uma das coisas muito engraçadas que se dizia, e eu prometo que são os únicos slides chatos em inglês que eu trago, mas não resisto, eu sublinhei aqui algumas questões, uma das preocupações que estes professores tiveram foi estarem a ensinar aos miúdos como é que se come no meio desta crise toda e ainda por cima tentar juntar com conceitos muito complexos, podia exacerbar, aumentar os problemas de saúde mental à volta da comida e, portanto, uma das recomendações que eles faziam é, antes de se avançar com qualquer tipo de formação, com qualquer tipo de intervenção nas crianças, principalmente nestas alturas, há que ter muito cuidado, porque nós dizemos como é que se deve comer, já é uma situação com alguma proatividade e exigência, e ao mesmo tempo dizer como é que se deve comer e começar a associar a questões, no momento em que as crianças vivem, também eles, algum stress, devia ser muito bem pensado antes de se começar a trabalhar nestas áreas. Isto é um desafio inicial, é uma reflexão inicial, depois poderíamos, se tivéssemos tempo, não sei se temos, mas pelo menos deixar ficar aqui esta ideia de como é que nós às vezes, a propósito de situações que são de stress, queremos aproveitar para fazer outras coisas. Nós já percebemos que a Covid hoje é tipo a aloe vera, não é? Está a servir para tudo, desde vender alimentos, até vender seguros, até vender o que quer que seja, e eventualmente até vender educação. E nós, quando tentamos potenciar no nosso bom entendimento e na nossa boa razoabilidade, tentamos às vezes fazer estes pacotes em que misturamos várias coisas, não teremos nós a potenciar, por vezes, alguns riscos que podem existir. Isto é um primeiro preâmbulo sobre este assunto. Mas, indo agora àquilo que nos interessa e ao conhecimento que seria desejável nós aqui hoje começarmos. Eu coloquei este primeiro slide para falar um bocadinho sobre a Covid, do ponto de vista biológico e do ponto de vista daquilo que é a doença que nós hoje conhecemos. Hoje faz precisamente um ano, curiosamente estamos aqui, precisamente um ano que começaram, os primeiros casos apareceram e, portanto, toda esta crise faz hoje um ano, aliás, está a ser muito discutida nos mídias hoje, mas falar um bocadinho daquilo que nós já conhecemos, desta patologia. A Covid é uma doença por um vírus que já era reconhecido, que já tinha provocado outro tipo de há vários coronavírus, portanto, este é mais um dessa família, mas uma das características deste vírus, ao contrário dos outros, é que tem uma grande infecciosidade
E aquilo que nós sabemos hoje, passado um ano praticamente, é que este vírus, apesar de ser uma doença infecciosa, atinge mais, e particularmente de formas mais graves, aquelas pessoas onde já existe alguma inflamação instalada, onde as células já estão a conviver com processos inflamatórios. Esses processos inflamatórios têm muitos mediadores e têm aqui muitas enzimas, por vezes, a mediar tudo, e proenzimas, uma série de outras substâncias que interferem nos processos de inflamação, são essencialmente pessoas que já têm algumas patologias crónicas, ou não, relativamente tipificadas e muito prevalentes na população portuguesa. Quais são? Obesidade, diabetes, hipertensão arterial, entre outras, pelo menos estas três. Ora, se nós percebermos que estas patologias têm uma prevalência elevadíssima na nossa população, temos 11%, 10-11% da população adulta com diabetes, temos pensa-se mais de 3 milhões de pessoas com hipertensão arterial, nós poderemos observar que quase mais metade da nossa população é grupo de risco. Obviamente, se estiver descontrolado, é provavelmente o maior grupo de risco do que não, mas só pelo facto disto estar a acontecer, esta patologia, que era uma doença infecciosa, já ganha outro andamento, ou seja, a doença crónica, neste caso, misturou-se com a doença infecciosa, que eram duas realidades patológicas que nós geralmente discutíamos separadamente, porque a doença infecciosa era muito mais frequente até nos países em desenvolvimento. Nós progressivamente, com esta mudança epidemiológica, começámos a ter mais doença crónica, que era aquela que nos afligia, deixámos de preocupar com a doença infecciosa. No início do século era muito mais prevalente e matava muito mais gente, mas agora o que temos é uma mistura, neste princípio do século XXI, é uma mistura de duas situações completamente que não estavam interligadas. E, portanto, o que nós começamos a observar nas unidades de cuidados intensivos, nas situações mais graves, são que aquelas pessoas que têm processos inflamatórios relacionados com estas situações crónicas são aquelas onde a doença teve um curso mais grave e foram as pessoas que acabaram por falecer ou ter problemas mais graves, eram aquelas que já tinham estes problemas. Isto é muito, por um lado é interessante do ponto de vista biológico, claro que não é nada interessante para as pessoas que estão a viver estes dramas, mas levanta uma questão logo que hoje está a colocar e que eu recebi aqui as questões para o nosso webinar, recebi aqui várias questões que me colocaram antecipadamente, e uma das questões é precisamente esta, ou pode vir a ser esta, que é o que é que nós podemos fazer alimentarmente para lidar com a doença e o que é que nós hoje sabemos que os alimentos, como é que eles podem prevenir ou podem evitar o curso da doença. Bom, se esta doença infecciosa da Covid tem uma expressão maior nas pessoas inflamadas, nós podemos ver como é que estas pessoas podem ter uma alimentação que permita um maior controle metabólico e, portanto, uma redução dos processos inflamatórios. Nós hoje já sabemos quais são os alimentos que inflamam, do modo geral, e que aumentam estes processos. São geralmente alimentos que, sendo processados maioritariamente, acabam por induzir maiores processos de inflamação. Estamos a falar, portanto, de gorduras, alguns tipos de gordura, gorduras aquecidas ou excessivamente aquecidas, gorduras, do modo geral, animais, açúcar, sal, álcool. Portanto, nada de novo, mas é mais e sabemos quais são os ditos, agora entre aspas, anti-inflamatórios naturais ou alimentos, quando isoladamente, mas essencialmente quando integrados numa alimentação diária, têm uma capacidade de tudo o que é marcador da inflamação ficar mais baixo. E estamos a falar do caso da dieta mediterrânea, que é um bom exemplo. Este modo de consumir, este modelo alimentar, integra essencialmente produtos de origem vegetal, pouco processados, cozidos, eventualmente cozidos, a nossa tradição dos pratos de panela, integrados numa alimentação equilibrada, com grande quantidade de fruta, de hortícolas e com quantidades reduzidas de açúcar, com quantidades reduzidas também de gordura, e especialmente gordura saturada, portanto menos produtos de origem animal, essencialmente, não todos, mas essencialmente, acabam por poder contribuir para a redução da inflamação. Claro que o indivíduo que é obeso não é de repente começar a comer bem,
que reduz toda a inflamação, porque é o tecido adiposo que está ali a provocar a inflamação. Mas há menos inflamação no ar, como se costuma dizer. Portanto, se nós quisermos falar sobre alimentação e Covid, temos essencialmente de nos centrar neste paradigma da inflamação e à volta disto nós podemos construir informação para lidar melhor com esta patologia infecciosa que aí está nas nossas mãos. Agora, há uma questão também muito interessante a discutir, que é, e a professora Maria João fez um trabalho, eu diria que a Direção-Geral de Saúde e, do modo geral, os programas para a promoção da alimentação saudável e os seus grupos, quer seja centralmente, quer seja depois nas diferentes regiões, o Algarve, por exemplo, houve um trabalho muito interessante que foi feito aqui em Portugal, que eu sublinho, que foi informar logo no início da Covid e ao longo dos primeiros meses que não existiam alimentos ou nutrientes que per si, sozinhos, conseguissem reduzir ou conseguissem prevenir a doença ou evitar que ela tivesse um curso mais grave. Eu diria que para nós professores, somos essencialmente comunicadores e especialmente também para os profissionais de saúde, esta equação foi muito difícil. Isto é um paradoxo que é difícil de comunicar, quer dizer assim, se tiveres uma alimentação equilibrada, é melhor para esta doença, mas não existe nenhum alimento aqui que sozinho consiga contribuir para reduzir a inflamação, por exemplo. E não existe, de facto, nós não encontramos, não é para a pessoa consumir mais maçãs ou consumir mais tangerinas que ela reduz a sua inflamação. No entanto, uma alimentação com uma quantidade diária, com uma quantidade adequada de 3 a 5 porções de frutas e hortícolas e com outros alimentos no seu conjunto, conseguem reduzir ou contribuir para reduzir os marcadores de inflamação. Como é que nós conseguimos passar esta informação? Porque todos nós estamos à espera das pílulas milagrosas, não é? Estamos todos à espera que alguém nos diga, não, é um comprimido daquilo, ou é todas as manhãs um copo com limão e com água que acaba por reduzir a inflamação. Infelizmente isto não existe. E, portanto, foi muito importante eu creio, este discurso. Felizmente em Portugal nós passámos esta mensagem, mas noutros países não aconteceu. Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos, vejam o que aconteceu noutros sítios onde as pessoas viveram dramas do género de acreditar em determinadas coisas que podiam reduzir a doença, que acabavam por ser fraudes científicas, mas que no desespero acabaram por consumir ou levar ao consumo de alguns produtos que não tiveram qualquer efeito. Portanto, isto é muito interessante, até eu sei que houve vários colegas que me falaram da importância de algumas vitaminas, de alguns alimentos, etc. Infelizmente não há um só alimento que consiga fazer isto, mas nós sabemos que o sistema imunitário funciona melhor, em primeiro lugar, quando a pessoa está bem alimentada, quando tem energia também, e quando tem energeticamente está minimamente equilibrada, e também quando tem um consumo com uma quantidade suficiente destes nutrientes que estão presentes, como eu disse, essencialmente em produtos de origem vegetal. Agora, não é um só deles, não é o abacate, não é o limão, que vai conseguir mudar isto. Portanto, isto é interessante e parece-me que resume um bocadinho aquilo que eu quero dizer. Aqui estão alguns documentos que foram na altura produzidos pela Direção-Geral de Saúde para eliminar dúvidas, e eu creio que foi muito importante. Claro que há situações como os nossos idosos, como nós percebemos, em que eles logo à partida estão desnutridos, muitos deles, não é? E, portanto, melhorar a alimentação de um idoso, ou pelo menos equilibrá-la, já é por si, eu diria quase, um passaporte para melhorar a saúde e logo melhorar a resistência à doença, porque eles partem à partida de uma situação de desnutrição em muitas situações. Agora, nós estamos a falar de adultos saudáveis, sem patologia, com uma alimentação equilibrada, onde não há nenhum alimento que lhes vai prevenir o aparecimento da doença ou evitar que ela tenha um desfecho mais desagradável. Isto como é que nós conseguimos passar esta informação? Às vezes pode ser muito difícil, eu creio que foi uma situação que colocou dúvidas e colocou problemas a muitas pessoas. Bom, algumas lições que nós também podemos retirar passado um ano desta crise. O que é que aconteceu à nossa maneira de comer durante a Covid? Felizmente, a Direção-Geral de Saúde e aqui a professora Maria João fizeram um estudo com uma amostra representativa da população nacional
E é muito curioso os resultados. Não sei se alguns de vocês talvez já podem ter tido acesso a eles, estão públicos no site da Direção-Geral, mas não foram assim tão divulgados como isso. Acredito que a maioria não tenha tido acesso a esta informação. E uma coisa muito curiosa, isto agora tem a ver com percepções públicas, que as pessoas todas começaram a comer pior e que pioraram muito a sua alimentação e reduziram muito a sua atividade física durante o primeiro confinamento. Estamos a falar da questão do primeiro confinamento. Que reduziram muito a sua alimentação durante o primeiro confinamento. E é muito curioso que até havia mais gente que tinha alterado, a percepção tinha alterado para melhor do que para pior. É interessante percebermos que quando nós perguntamos de facto às pessoas, durante toda a pandemia, nós temos observado que em muitas situações, ainda hoje falava nisto com a professora Maria João Gregório, temos tido a percepção que, em função do sítio onde a pessoa está, ela tem uma determinada visão da pandemia, não é? Por isso é quando eu falo aqui com os meus colegas que estão a trabalhar no hospital, a situação deles é de uma gravidade enorme, porque eles estão a receber todas as pessoas que estão em situações muito graves. Mas eu, se calhar, se falar com alguém que está ali no sítio aprazível e que não está longe do hospital, para ele está tudo tranquilo, não há. Onde nós estamos muitas vezes, e quem às vezes nos mostra os números, e quem tem acesso aos números, por vezes fica um bocadinho de boca aberta quando nós olhamos para as coisas como elas são e não tanto de uma só visão de um só sítio. Bom, mas simplificando a informação, houve pelo menos 3 grandes áreas onde nós achamos que houve aqui alterações substanciais no nosso modo. E isto é que talvez seja interessante até com os pais dos nossos alunos, com eles próprios, que mais do que as pessoas de repente terem começado a comer mal, vale a pena sublinhar as razões principais para a alteração dos hábitos alimentares. E essas relações tiveram muito a ver com alterações dos horários. Claramente. Os horários e o stress, o stress com a situação económica, o stress com a própria situação de saúde das pessoas, dos familiares, etc. Eu diria que o stress e as alterações dos horários de trabalho foram os principais moduladores dos nossos hábitos alimentares. Portanto, por vezes nós trabalhamos aqui na nutrição, estamos muito preocupados, as pessoas conhecem os alimentos que têm que comer, se não conhecem, se têm informação, se não têm, mas depois, aqui neste caso, os verdadeiros mediadores, os verdadeiros fatores que influenciaram as alterações dos hábitos alimentares tiveram a ver com coisas que são às vezes menos controláveis, nomeadamente as alterações do horário de trabalho, os modelos de compras, ir menos vezes ao supermercado, ter que comprar mais comida, por exemplo, ter muita comida em casa e não poder ir comprando às pinguinhas em função das necessidades. Todas essas questões acabaram por modificar muito. Só para nós termos uma compreensão do que é que mudou e quais foram os principais impactos. Uma coisa também muito curiosa, e aqui estão a aparecer, já estão a ver que há aqui oportunidades e riscos, não é? Obviamente, quer dizer, neste sentido, nós começámos a comprar menos vezes, passámos a petiscar mais, porque estamos em casa, não é? Mas também passámos a cozinhar muito mais. Cozinhar muito mais pode ser um fator de stress para aqueles que não gostam de cozinhar, pode ser um fator de algum relaxo para aqueles que gostam de cozinhar, mas acima de tudo gerou-se aqui uma oportunidade que eu acho, e ainda se gera, que é de aprender a cozinhar, refletir sobre aquilo que se cozinha, envolver as crianças nos processos de confecção. E eu creio que passou por aqui muita nossa informação e muita minha ideia de como é que nós podíamos gerar alguma coisa útil a partir do momento em que somos obrigados a estar uma família fechada em casa, não é? Eu acho que esta questão de podermos refletir, podermos aprender sobre como fazer uma pequena refeição saudável, como fazer uma sopa, como ensinar uma criança a fazer arroz, por exemplo, coisas simples, não vamos complicar, coisas simples que são instrumentos que eu diria fundamentais para a sobrevivência de uma pessoa, como fazer um lanche saudável, como fazer uma omelete que funcione, depois também são questões técnicas culinárias,
E isso gerou dois problemas. Os pais, por um lado, não tinham competências, também não tinham capacidade de ensinar, se aprenderam ou não aprenderam, aprender em conjunto. Quem é que não tem vergonha de dizer ao filho, olha, vamos os dois aprender, ou alguém cozinha, nunca cozinha e de repente tem que ensinar, mas também não sabe o que é ensinar. Portanto, surgiram novas questões nesta área, mas que eu digo que são oportunidades se forem bem trabalhadas com as famílias e também percebemos quais são as dificuldades mais frequentes. Claro que, o que é que aconteceu? Aconteceu que muitos de nós o que começaram a fazer era aquilo onde tinham mais confiança. Nós, geralmente, quando fazemos uma refeição, temos tendência para confeccionar aquilo que nos sai bem ou que nós já temos alguma confiança. E se tivermos mais confiança a fazer bolos, provavelmente vamos passar a maior parte do tempo a fazer bolos, que é aquilo que nos relaxa, que não nos estressa, e depois que nos dá prazer a comer, e isso também pode ter um risco, não é? Portanto, quando eu digo aqui que nós temos de ser reflexivos sobre a nossa capacidade de cozinhar, é reflexivos no sentido do que é que pode ser uma coisa útil, o que é que pode ser uma coisa saudável, e não apenas o que é uma coisa que me dá um prazer sensorial por estar a comer e etc. Há aqui várias áreas que nós poderemos aqui pensar e refletir. Curiosamente, durante este período de isolamento, aquilo que nós consumimos mais, além dos tais snacks doces, que eu já estava aqui a antecipar, a falar um bocadinho dos bolos e daquilo que nós fazíamos, a fruta e os hortícolas, curiosamente, foram dos produtos que subiram o seu consumo, que é uma questão interessante, aparentemente. E, por outro lado, o takeaway, as refeições pré-preparadas, numa primeira fase, não quer dizer que isto hoje se mantenha, foi na altura em que nós investigámos, tinha diminuído substancialmente, assim como refrigerantes e bebidas alcoólicas na altura. Portanto, nem tudo foi mau. Isto para dizer que às vezes nós temos uma ideia pré-feita de quem está em casa por comer muito pior e engordar, etc. Pode ser uma oportunidade para uns, pode ser um risco para outros. Acho que é nessa lógica que a gente tem que ponderar e tem que falar. E também pessoas que pioraram os seus comportamentos alimentares e outros que melhoraram os seus comportamentos alimentares. Aliás, eu falo disto rapidamente porque nós identificamos nestes grupos dois padrões de comportamento alimentar. Uns que melhoraram, aumentaram o consumo de fruta, de hortícolas, de pescado, e outros que diminuíram porque aumentaram o consumo de refrigerantes, takeaway, e diminuíram o consumo de fruta. É muito curioso porque houve grupos diferentes. Vale a pena agora caracterizar socialmente quem eles foram, porque acho que isso é muito interessante fazê-lo. Eu tenho aqui, desculpem, não sei se tenho aqui informação sobre isso. Tenho aqui, deixem-me só colocar aqui à frente, para termos algum tempo depois para discutir isto. O padrão de risco foram pessoas que não só pioraram os hábitos alimentares, mas tiveram também um nível de atividade física que nós consideramos pouco ativo, não leram, não tiveram acesso à informação, e tinham uma situação financeira pior e menos escolaridade e eram mais idosos. Isto é interessante porque nesta crise pandémica aquilo que nós observamos também foi as pessoas com pouco acesso à informação e as pessoas com situações de escolaridade e financeiras piores pioraram. Ou seja, aqueles que eram pobres, entre aspas, ficaram mais pobres alimentarmente. Isto não é uma coisa pouco frequente, eu diria que é frequente em todas as pandemias. Em todas as pandemias, as pessoas mais frágeis alimentarmente, socialmente, foram sempre as que sofreram mais. Só que no passado eram pobres. Hoje, infelizmente, são pessoas com excesso de peso. É um novo modelo de consumo alimentar, depois podíamos discutir isso se tivéssemos tempo, mas é um modelo de alimentar novo em que quem tem mais comida à frente não é necessariamente quem tem maior poder de compra, porque hoje é possível fazer-se comida em grandes quantidades e com grande valor energético mais barata do que a outra, não é? Portanto, os tempos mudaram e a indústria alimentar permitiu isso. Por outro lado, um padrão alimentar protetor da saúde, as pessoas que melhoraram, ou pelo menos não pioraram os seus hábitos alimentares, pessoas que tiveram acesso à informação, pessoas com maior escolaridade, e pessoas entre os 16 e os 54 anos. Portanto, aqueles que já estavam melhores, melhoraram. Os que já estavam pior, pioraram. Parece o fado destas coisas das pandemias, mas é uma realidade. E vale a pena perceber que é sobre este grupo, muito provavelmente,
que nós temos que nos preocupar mais em situações pandémicas. Já foi, ao fim e ao cabo, foi aqui alguma aprendizagem que nós tivemos, que foi quem provavelmente já estava pior situado, foram também as pessoas que apanharam uma maior pancada, entre aspas, por causa desta situação. E isto vai se agravar muito provavelmente nos próximos tempos, ao piorar a situação financeira e económica do país. Muito provavelmente são aqueles que já comiam pior que vão ter mais dificuldade em fazer uma alimentação saudável. Quando eu digo estas famílias têm filhos, alguns, não é? Aqui até nós reparamos que são pessoas com mais idade, mas são pessoas em situação económica pior que vão ter mais problemas. Portanto, eu diria que esta crise vai potenciar seriamente as desigualdades sociais já existentes nesta área da alimentação. Eu acho que isto devia obrigar a quem, e todos nós estamos próximos de crianças e com jovens, a gente já percebeu isto, não é? Claramente. E, portanto, é esta atenção que nós vamos ter que ter e vamos ter que trabalhar. Eu não sei se a professora Maria João quereria intervir. Eu posso aqui interromper a partilha, fazer aqui um pequeno intervalo e chamar aqui a principal autora, ao fim e ao cabo do trabalho, que está aqui presente. Não sei se a professora Maria João me está a ouvir ainda, se já se foi embora. Estou aqui, sim, conseguem-me ouvir? Antes de mais, muito boa tarde a todos. Agradecer também o convite à Direção-Geral de Educação para poder participar neste webinar. É muito bom termos estas oportunidades de contactar diretamente com os docentes e poder trocar impressões e na verdade eu não tenho uma apresentação formal para fazer. Gostava apenas de referir que ao longo desta pandemia e desde uma fase muito inicial que no programa para a promoção da alimentação saudável fomos procurando antecipar alguns dos problemas que a pandemia poderia originar, desde logo o confinamento. Logo no primeiro confinamento antecipamos uma série de obstáculos que esta situação poderia ter para a alimentação de muitas crianças e fomos desenvolvendo alguns materiais com o objetivo de ajudar os encarregados de educação, as famílias e também os professores, promovendo e apresentando algumas atividades que pudessem ser implementadas junto das crianças. Eu penso que esse será o próximo momento desta sessão. Nós vamos apresentar um dos documentos que foi especificamente desenvolvido para as crianças, porque antecipávamos que mais tempo em casa, mais tempo sentados, com o acesso facilitado ao frigorífico e a alimentos provavelmente muito calóricos e ricos em açúcar e sal e gordura poderia acontecer. Fomos também antecipando que existindo mais tempo livre e fomos apercebendo dessa situação, era uma oportunidade ou poderia ser uma oportunidade para aprender a cozinhar e para envolver as crianças nestas atividades. E sabemos que esse envolvimento é determinante também para o processo de aprendizagem e para a educação alimentar das crianças e, portanto, procuramos ir desenvolvendo um conjunto de orientações que pudessem ser úteis para esta fase, mas também não sendo demasiado exigentes no que diz respeito àquilo que foram as nossas orientações para manter uma alimentação saudável durante este período. Sabemos que as dificuldades são também muitas
e por isso identificamos um conjunto de 6 regras ou 6 passos que deveriam ser cumpridos para que as crianças pudessem manter uma alimentação saudável durante esse período. Eu não sei se o professor Pedro Graça quer fazer a partilha do documento. Sim, eu faço, só tenho receio aqui dele não ficar visível no seu tamanho máximo. Isto é um PDF, deve haver aqui um sítio que vai permitir eu fazê-lo ficar em ponto grande, mas vamos ver se eu consigo. Vou compartilhar a tela. Se tiver dificuldade, eu também o poderei fazer. Sr. Marijão, quero pôr antes da partida aí, se calhar é mais fácil. Eu já o tenho aqui da minha frente, mas deixe-me tentar aqui, só um segundinho, compartilhar a tela, a ver se ele permite. Não, eu prefiro... Espera. Estão a ver, hein? Conseguem ver? Sim, pode aumentar um bocadinho o zoom para se conseguir ver melhor. Deixa-me ver se eu consigo aqui pôr o zoom um bocadinho maior. Assim? Sim. Acho que agora. E assim? Assim talvez, não? Estão a ver bem, não estão? Estamos a ver, sim. Sim, ótimo. Bom, só para explicar então que nós, quando eu digo nós, também participei obviamente neste material, mas isto foi um material produzido pela Direção-Geral de Saúde, mas foram construídos alguns documentos que alguns conhecem, com atividades para crianças em tempos de Covid, e este é um exemplo de coisas que nós podemos fazer e que podemos olhar para aquilo que foi feito, para aquilo que foi produzido. Deixem-me só ver se eu agora consigo passar a imagem. Acho que não estou a conseguir. Com o cursor andar para a frente. Se agora resulta. Ok. Bom, o documento está online, não é? Mas eu acho que daqui gostaria de sublinhar, depois temos um bocadinho de tempo para discutir, gostaria de sublinhar algumas coisas que são importantes, que é as regras de alimentação saudável em Covid ou sem ser em Covid, parece-me que se mantêm basicamente idênticas. Estes são alguns dos factos que vale a pena aqui mencionar. Claro que aqui na Covid nós falamos que às vezes os alimentos que os pais comem e as crianças comem, uma família come quase sempre a mesma coisa, e se nós aqui identificarmos os tais alimentos que são promotores da inflamação, a batata frita, as bolachas, há poucos refrigerantes, são alimentos que se os pais não consumirem também estão mais protegidos, não é? Agora, como é que nós conseguimos fazer essa discussão? É uma conversa interessante, que vale a pena falar. Mas outra questão que nós sublinhamos sempre muito é a informação essencial no meio disto tudo, que é se os pais comerem bem, as crianças também comem bem, e esta pode ser uma oportunidade para se cozinhar de forma mais saudável. Nós temos aí uma série de documentos, filmes, etc., que a própria Direção-Geral de Saúde produziu sobre a alimentação saudável para todas as idades. Há imensos materiais que é possível falar. Uma questão que eu diria que é muito sensível aos professores que estão aqui presentes e aos pais também, embora eu creio que os pais andam menos atentos às vezes a esta questão, é que durante o período da Covid, a publicidade alimentar dirigida a crianças em meios digitais está a crescer de uma forma assustadora. O que é que nós sabemos sobre isto? A professora Maria João, inclusive, tem investigado muito nestes últimos tempos sobre isto. Portugal tem, inclusive, uma legislação muito avançada a nível europeu que tenta, fomos os primeiros países europeus a ter restrições à publicidade alimentar dirigida a crianças, mas o que nós sabemos é que esta lei é muito difícil de implementar porque a internet, e uma criança abre um computador e imediatamente começa a jogar, para ter acesso à escola ela tem que entrar na internet, não é? Às vezes de forma não vigiada, as crianças estão sozinhas em casa
os pais acreditam e disponibilizam o acesso à internet de forma possível, completamente gratuita e sem vigilância, na maior parte dos casos. Os pais também, em muitas situações, todos nós somos pouco letrados, temos pouca literacia digital, sabemos muito pouco onde é que uma criança navega e como é que ela é influenciada por estes criativos digitais que têm métodos muito interessantes também, inclusive inteligentes, para convencerem as crianças a consumirem determinados produtos. Só que dou-vos um exemplo muito claro, é apenas, por exemplo, fazer um jogo educativo cujas cores dos botões a carregar sejam cores parecidas com uma determinada marca de alimentos ou com a forma desse alimento e, sem querer, aquelas crianças estão automaticamente a ganhar automatismos, se eu passo o pleonasmo, a criar alguns automatismos para mais tarde, quando confrontados com esses produtos nos meios digitais, perceberem semelhanças quase, eu diria quase semelhanças, quase não se apercebem delas, mas que estão naturalmente a ser induzidos a um determinado consumo alimentar. Esta é uma questão muito sensível nos dias que correm, principalmente porque as crianças passam hoje horas e horas nos meios digitais e existem hoje formatos do lado de quem vende, em que se percebe claramente onde é que a criança anda, onde é que ela passa mais tempo, o que é que ela prefere, e isto traduzido em mensagens nos momentos-chave por produtos alimentares tem um impacto tremendo no comportamento alimentar de crianças. Portanto, eu diria que esse hoje, a pandemia, para mim, mais do que a criança comer bem ou comer mal, esse para mim é o maior desafio pandémico e deste mundo digital, que é ensinar uma criança a comer bem no meio desta publicidade tremenda, que é uma publicidade que já não é uma publicidade, eu diria, cega, mas é uma publicidade inteligente, porque compreende os movimentos todos, os gostos e as preferências de uma pessoa que está no computador, que do outro lado lá alguém consegue identificar quais são os gostos e as preferências comunicacionais, não comunicacionais, de envolvimento com outras crianças, a que horas o fazem, como o fazem, e isto, depois de ser compreendido, permite uma indução de comportamento, uma modificação de comportamento que é completamente tremenda. Se nós conseguimos, quem diz nós, diz os publicitários políticos, conseguiram utilizar isto para que adultos pudessem votar em determinados partidos e modificar, como hoje sabemos, o curso de eleições, imaginem agora o que é uma criança que é facilmente manipulada, muito facilmente manipulada nestes meios, principalmente porque são formas muito inteligentes e suaves também de induzir comportamentos que quase não se dá por ela. Portanto, isto é um desafio tremendo, é um desafio para os pais, que certamente nem se apercebem do risco que a criança hoje tem quando abre um computador, e depois nós adultos que tentamos fazer alguma contenção também não sabemos como é que havemos de fazer, porque a única coisa que sabemos ou que podemos ter é irritação, é preocupação, mas depois não conseguimos transformar isso e também não podemos fechar o computador, não é? Porque ele hoje é fonte de conhecimento e de aquisição de conhecimento. Portanto, eu diria que este é um dos grandes desafios deste processo. Bom, uma coisa também muito curiosa que é o planeamento. O planeamento é muito decisivo em tempos de Covid. É muito curioso, nós sabemos isto dos adultos, os adultos basta, é quase como nós, um de nós quando vai a um psiquiatra, só o facto de elencar o seu problema mental e dizer o que é que se passa, já está de alguma forma a autotratar-se, diria eu, não é? Pelo menos é esse um dos pressupostos também de algum tipo de tratamento nesta área. Nós, ao fazermos uma emenda semanal com a família, ao decidirmos o que é que vamos comer, o que é que vamos comprar, como é que vamos confeccionar, o que é que vamos ter na emenda, etc., é uma forma muito interessante de aprendizagem. Não é aprendizagem tradicional, é uma aprendizagem quase de autoavaliação, sem querer, porque nós, quando estamos a marcar o que queremos, também estamos a avaliar se conseguimos depois confeccionar, se o alimento existe ou não em casa, as quantidades que temos que comprar. Um dos grandes problemas do Covid e do confinamento é a compra de produtos que nós não precisamos, porque em vez de comprarmos diariamente ou 3 em 3 dias, passamos a comprar muitas vezes uma vez ou de 15 em 15 dias para toda a semana, e isso, quem não está habituado a fazer contas, corre o risco sempre ter produtos a mais ou não. Portanto, isto é um pequeno exercício que estava aqui que eu achei muito interessante e que nós produzimos aqui.
Segunda questão, o próprio exercício da compra, que aqui desapareceu um bocadinho, que os pais vão comprar, mas com uma criança esse exercício pode ser feito e pode ser treinado. Outra questão também muito interessante, a leitura de rótulos. Agora temos mais tempo para ler rótulos, também é uma oportunidade muito grande. O grande desafio da rotulagem de informação nutricional é que quem nos vende comida sabe que nós não temos tempo para ler e para descodificar. E esta é uma oportunidade para, com ferramentas como esta, que é um descodificador de rótulos, nós percebermos o que é que são quantidades por 100 gramas que são excessivas ou o que é que são razoáveis, e a partir daqui, usando estes mecanismos muito fáceis, olhar para um pacote de cereais e ver a quantidade de gordura saturada, de açúcar ou de sal, que são obrigatórios estar no rótulo, e nós podemos a partir daqui fazer alguns cálculos, fazer alguns jogos com os alimentos que temos em casa. Portanto, são apenas exemplos. Outra questão, que já todos ouvimos falar, a exploração do frigorífico, a própria confecção e as crianças na cozinha, também perceber, outra coisa fundamental, que a criança, em função da sua idade, tem riscos diferentes quando está na cozinha, tem diferentes níveis de motricidade fina, nomeadamente, tem diferentes capacidades cognitivas, tem diferentes percepções daquilo que são os seus riscos, e portanto isto também tem que ser tudo treinado, não é só meter as crianças na cozinha e depois esperar, realmente está à asneira, há tudo aquilo, há materiais que são perigosos que eles não podem contactar. Mas esta autonomia também exige algum treino, alguma reflexão. A mesma questão com as questões de higiene e depois a questão da confecção, não é? Como preparar alguns alimentos que são básicos, que vão proteger uma criança ao longo de toda a sua vida, não é? Uma criança que sabe fazer uma sopa acaba por ter competências que depois a acompanham ao longo da vida, competências no sentido de saber fazer e, portanto, ficar contente de saber fazer, mas ao mesmo tempo também poder mostrar a outros que sabe fazer e, quem sabe, um dia também passar daí a profissão. Portanto, há aqui uma série de questões que são muito, muito interessantes. E depois desafios que eu acho que temos que puxar pela inteligência. Este manual era muito interessante porque nós sabemos que, por exemplo, comer com espinhas pode ser uma chatice, entre aspas, mas também pode ser um desafio muito interessante para uma criança, como ensinar a arranjar peixes quando está à mesa. Nós temos um vídeo muito interessante, a Direção-Geral de Saúde na altura fez sobre isso. Comer com enlatados. Os enlatados podem ser produtos saudáveis, não, pelo contrário, hoje cada vez mais temos enlatados com muita qualidade e são exemplos, principalmente para incluirmos hortícolas e frutos. Portanto, temos aqui dezenas e dezenas de atividades que, só para exemplificar, que de facto nós em Portugal não nos faltam ferramentas e não nos faltam materiais para podermos aproveitar esta Covid para passarmos informações que sejam úteis para a melhoria do estado nutricional destas crianças, sem provocar excessivos stresses. Volto ao slide inicial do meu amigo Jason Alford. Nós não podemos querer tudo nesta pandemia. Eu acho que devemos tentar passá-la o mais, como é que é dizer, por cima dos problemas o mais possível, e todos nós estamos, nossas crianças, nossos jovens, estamos todos excessivamente cansados e, portanto, não vale a pena utilizar esta altura para, de repente, mudarmos completamente a nossa vida, queremos, de repente, faz-me lembrar aquelas pessoas que querem aproveitar, por vezes, uma situação de uma coisa qualquer para perder peso, quando perder peso já é um stress, não é? Portanto, não vale a pena juntar coisas que criam stress. Isto são questões que têm que ser tratadas de alguma forma ligeira, porque neste momento eu acredito que o importante também é mantermos a nossa sanidade mental sem excessos de exigências. Isto são alguns desafios que eu diria da alimentação saudável em 45 minutos que eu tentei aqui sintetizar. Acho que temos ainda algum tempinho para alguma discussão. A professora Marijão também, se puder juntar à conversa, ela como autora deste manual, eu tomei aqui a liberdade de ser hoje eu o principal conversador, se assim posso dizer, mas estamos a partilhar a sessão e, portanto, certamente pode haver agora alguma oportunidade também para os dois, podemos responder e podemos fazer aqui um bocadinho de conversa, para isto não ser esta monotonia só de uma pessoa a falar. Mas, Rui, eu não sei como é que queres fazer, mas temos algum tempo. Temos 5 minutos. Temos 5 minutos, se alguém quiser colocar alguma questão. De qualquer maneira, Pedro, mais uma vez agradecer-te a ti e à Maria João. Deixa-me só, porque depois já sabemos como é que tudo muito à pressa. É evidente, o José Carlos já agradeceu, mas tenho que agradecer quer à Laurina, quer à Isabel, da equipa da saúde, e obviamente agradecer a todos os presentes.
Claro que esse tema é aliciante, a alimentação é sempre aliciante, não é por acaso que dos tempos ainda das escolas promotoras de saúde, a alimentação era sempre a área mais trabalhada, e há quem diga que é por ser mais fácil, e eu acredito que não sei, eu acho que é o simples facto de todos nós temos que nos alimentar todos os dias, da mesma maneira que respirar, e por isso é sempre aliciante. E aquelas questões que tu falaste e que são, na verdade, um desafio, porque por muito que as escolas e os professores e todo o trabalho que têm feito junto dos alunos, é evidente que a indústria alimentar, toda a publicidade escondida é desafiante, e nós sabemos que essas questões que tu disseste, de como é que, mesmo aproveitando os jogos, etc., consegue-se fazer ou induzir os miúdos a fazerem alguns tipos de consumo, e ainda por cima nós sabemos que normalmente esses produtos estão cheios de açúcar, e o açúcar é aliciante para qualquer boca, não é? E por isso esse trabalho tem que ser contínuo, e temos que trabalhar mesmo nesse sentido. Rui, posso só dizer uma coisa já agora, antes que eu me esqueça aqui para as pessoas que estão a assistir. Nós ontem terminámos, ontem dia 1 de março, sim, ontem terminámos a consulta pública para a célebre bazuca, se calhar depois ficou vitamina, mas terminámos a consulta pública sobre esse tema. E uma das coisas que nós observámos é que não tinha lá uma linha para a nutrição e alimentação no meio deste investimento. Vamos ter muitos computadores, espero eu, para as escolas, nomeadamente, mas não tinha nenhuma linha sobre as questões da alimentação e da nutrição. E eu atrevi-me aqui com o conjunto de estudantes nossos aqui do mestrado que temos na área das políticas alimentares, atrevemos a fazer um parecer, e a professora Maria João também ajudou, atrevemos a fazer aqui um parecer da consulta pública para esta bazuca. E uma das questões que nós colocámos e que nós queríamos discutir e que ficou no horizonte é um investimento precisamente nas estruturas que oferecem as refeições nas nossas escolas. Eu creio que se nós quisermos modificar e melhorar a alimentação escolar, uma das questões centrais é que nós, quando fôssemos a uma cantina escolar, tivéssemos de facto uma infraestrutura que já melhorou muito nos últimos anos, mas tivéssemos uma infraestrutura em que pudéssemos ficar ali. Eu falo pelas minhas instalações de cantinas que nós temos aqui nas universidades, não é? Que, de um modo geral, estão muito pouco pensadas para serem espaços muito agradáveis, onde nós possamos estar e, por outro lado, também possamos utilizar esses espaços como um sítio de aprendizagem também para uma escola, de ser ali um laboratório, não é? Onde as crianças também possam melhorar as suas competências culinárias, os seus skills, como agora já existem alguns programas, nomeadamente anglo-saxónicos, que já têm os skills, as competências para cozinhar, como fazendo parte do ensino. E nós dizíamos isto por duas razões, e acho que isto é qualquer coisa que qualquer professor deve carregar nos ombros, e quem gostar das questões da alimentação tem que estar a insistir sempre perante o poder político nisto tudo, que é duas questões centralíssimas. Uma, a alimentação inadequada é a principal responsável pelos anos de vida saudável perdidos pelos portugueses. A principal responsável. À frente de todas as outras, acidentes, etc., a alimentação inadequada rouba-nos muitos anos, especialmente quando nós ficamos reformados, em que um sueco, só passado 7 ou 8 anos de um português, é que fica doente. E isso é uma coisa, nós vivermos com a doença, a nossa vida, doença crónica, tem muito a ver com a forma como nos alimentamos quando temos 40, 50, 30 anos, não é? Isso acho que é uma questão fundamental se nós queremos que o SNS não esteja a pressão que tem. Segunda questão, a alimentação, ou o sistema alimentar e a produção alimentar é neste momento a causa humana maior indutora de mudanças e alterações climáticas. Isso também não podemos esquecer. É aquilo que metemos na boca que influencia aquilo que se produz e que influencia o transporte dos alimentos, o embalamento dos alimentos, o lixo que os alimentos provocam, e esse é o fator humano que tem maior impacto nas alterações climáticas que nós estamos a viver. Portanto, só estas duas questões deviam fazer, eu sou obviamente um enviesado a falar nisto, não é? Mas deviam fazer com que o ensino da alimentação saudável e a discussão da alimentação saudável fosse centralíssimo
nestas questões, não é? E deviam estar em todos os programas e devia estar até na nossa ação diária estas questões, porque parece para mim tão relevantes para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, que eles próprios deveriam pensar nisto. Às vezes centramos excessivamente as nossas preocupações com os automóveis, se poluem, etc. Mas o transporte de alimentos, e basta algum de nós que vive perto de uma autoestrada perceber que o transporte de alimentos é a maior mercadoria que passa e que é transportada e que polui. E isso tem a ver com sistemas alimentares que nos fazem hoje fazer com que o alimento é mais barato quando vem da China do que quando vem ali do fundão, não é? E há aí qualquer coisa mal, esquizofrénico no nosso sistema quando isso acontece, e acho que nós, enquanto professores, pedagogos, temos junto das nossas crianças e dos pais e das famílias fazer esta discussão séria, porque ela para mim é mais importante, é tão mais importante do que a pandemia que vivemos atualmente. Rui, desculpa lá só este pequeno à parte. Não. Não sei se há tempo, há uma professora que tem a mão no ar, eu vou dar-lhe a autorização só para colocar alguma questão que queiram, porque penso que só há mesmo uma, não sei se consigo. Jorge, eu penso que não consigo, tem que ser tu, não? A professora pode ligar o microfone. Ok. A professora Mónica Isabel. Ou se calhar pôs a mão sem querer. A mão era para dizer que já devíamos estar a acabar. Se calhar. Provavelmente. Bom, não sei, pelos vistos não está a querer falar, pronto. Zé Carlos, queres falar alguma coisa? Não tenho nada a acrescentar, posso dizer que sou especialistas, eu só estou aqui para aprender e apreender, mais nada. Portanto, a esse nível não tenho nada a acrescentar. Agradecer a todos, ao Pedro, ao Maria João, e marcar encontro para um destes dias em que convosco, que estão aqui muitos curadores de educação para a saúde, das nossas escolas, a quem também agradeço a presença. Alguns já são conhecidos de ações de formação, disto, daquilo, daquilo outro, que nos vamos encontrando aqui aos pedaços. O próximo webinar é dia 8, Dia da Mulher, e é exatamente sobre as questões dos direitos, da igualdade e do género. E, portanto, estão já convidados, 4h30 da tarde. Já fiz a publicidade e tudo. Ok? Por mim, tudo bom. Muito obrigado. Já agora só aponto, porque com isso estavas a falar, e cada vez mais é uma preocupação nossa de nutricionistas, que é também a igualdade de género a nível da capacidade de cozinhar, porque isso, em vez de deixarmos ou permitirmos que as meninas não aprendam a cozinhar, temos é que começar a trabalhar para que os meninos aprendam a cozinhar, porque cada vez mais destas capacidades é que poderá fazer o futuro, e na verdade a alimentação pode fazer a diferença toda. Como o Pedro ainda há pouco falava, eu costumo dizer que aquele velho provérbio do não mata engorda, o problema é que a alimentação engorda e mata, que esse é que é o grande problema. Rui, deixa-me só fazer um desafio para a próxima sessão, já que estamos a falar de questões de igualdade. A alimentação tem muito a ver com isto, e a dieta mediterrânica é muito machista. E eu acho que nós temos de desconstruir, até fizemos um documento a insurgirmos contra algumas coisas da dieta mediterrânica. A dieta mediterrânica dizia geralmente que a informação sobre a alimentação passava de mãe para filha, e que quando esta coisa toda se industrializou e quando as pessoas vieram para as cidades, perdeu-se essa ligação com o campo e com o passado, mas era sempre baseado que era a mulher que tinha o conhecimento, passava para a filha cozinhava para os maridos, tinha o conhecimento e ia passando. Ora, uma das questões que lancei na altura foi, se nós quisermos manter a dieta mediterrânica viva, temos que meter os homens na cozinha. E temos que ensiná-los a serem eles a passar essa informação aos filhos e às filhas. Sem serem chefe. Não precisa de ser nenhum chefe, não é? Não, estou apenas aqui. Mas isto para fazer a ponte para a próxima sessão, acho que é um tema engraçado de ser falado e ser discutido. Quem é que são as guardiãs, os guardiões da dieta mediterrânica? Eu acho que deve ser mais, até hoje, quase tanto os homens como as mulheres, não é? Isso é um desafio muito interessante, e pronto, fica aqui lançado o rap para esta discussão, que acho que vale a pena também fazê-la. Muito bem, muito obrigado. Já agora vou dizer que dia 15
é a semana do Dia Mundial do Sono, também teremos um webinar sobre o sono. O Rui também estará cá. No da igualdade de género ele não está, mas pronto, isso é por outros motivos. Assistir. A equipa é larga. Ok? Tudo bom? Até uma próxima oportunidade. Foi um gosto. Deus, obrigado também pela vossa presença. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigada.